Paz profunda a todos, gratidão eterna por estarem aqui. Rogando a Deus que nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem, que o Cristo ilumine a nossa consciência e que a luz do seu Evangelho possa estimular-nos para o seu perene despertar. O Evangelho de Mateus e as virtudes morais. Evangelho é uma coisa, virtude é outra coisa e moral é outra coisa. Nós vamos trabalhar dentro de um tripé: o que é, para que serve e como usar. A título de propaganda e para aguçar o interesse, primeiro eu falo para que serve, conforme consta na obra Pão Nosso, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ali no capítulo 51, socorre a ti mesmo, e Emmanuel começa com um versículo que nós vamos usar para o nosso estudo de hoje: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. A mim interessa profundamente curar-me de todas as enfermidades físicas, psíquicas, emocionais, morais e até espirituais. De modo que, se o Evangelho cura todas as enfermidades, o que é o Evangelho? É um livro? Ou os 207 livros que compõem a Bíblia? Embora conheçamos apenas 24 fragmentos, para ser mais exato, no Alcorão, 66 na Bíblia protestante e 73 na católica. Mas são 207 livros inteiros que compõem o livro que nós chamamos de Bíblia. O Evangelho é a Bíblia. É um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, porque Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, ele fala que o Evangelho não está aqui nos livros, nem acolá, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. E agora, como fazer para colocá-lo para fora? Trazê-lo para a ação. E Emmanuel também narra: oração é força e ação é serviço. E Joana de Ângeles complementa: orar é iluminar-se de dentro para fora. É o mais perfeito mecanismo de planificação. Então sabemos que o Evangelho está em nossa consciência, em nosso próprio espírito, em nosso coração. E a oração é a alavanca para colocá-lo em ação. E para Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, Evangelho é força, vitalidade e vida. A força é a lei que governa o cosmos, que nós chamamos de amor. Vitalidade é a matéria-prima, e a lei regendo a matéria-prima transforma-se em vida. Por isso Emmanuel fala dos 4 evangelhos e afirma que o 5º evangelho somos nós. Inacabado ainda. Então, se evangelho é força, vitalidade e vida, para Joana de Ângeles ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Já para o espírito Sheila, cada reino tem o seu evangelho e cada evangelho tem a sua linguagem. Para o espírito Caena, o evangelho está no ar, ele está na água, ele está nos peixes, nas aves. Para Bezerra de Menezes e Miramês, o Evangelho está na natureza. Tudo que existe nasceu, vive
e se sublima no Evangelho, porque nascemos do e estamos viajando para nos tornar o Evangelho vivo como o Cristo o é, o Evangelho personificado. Para que mais tarde possamos, à semelhança de Paulo de Tarso, por exemplo, ao compreender o que é Evangelho e tornar-se o Evangelho, afirmar: sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Costumamos dizer que temos o livre-arbítrio. Você tem? Que bom que você já não tem mais, porque eu também já não o tenho há muito tempo. Porque Jesus não o tinha. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E livre-arbítrio para escolhermos entre o bem e o mal. E para os católicos, por exemplo, que leram a última encíclica de Sua Santidade o Papa João Paulo II, ele derrubou por decreto o céu e o inferno. Não são lugares, são estados de consciência. Estão compreendendo o que eu quero dizer? Quer que eu ande mais rápido, mais devagar? Eu preciso fazer 3 perguntas antes de continuar. Querem que eu fale, ou preferem que eu fale mais do mesmo? Ou acrescente alguma coisa no já dito a respeito do Evangelho e as virtudes morais? Vocês sabem que Mateus foi o único que escreveu de próprio punho o Evangelho, que leva o seu nome. Os demais não foram eles que escreveram, mas outras pessoas que escreveram por eles. Marcos e Lucas não conviveram com Jesus. Vocês sabem disso. E se querem que eu acrescente alguma coisa no já dito, como eu posso fazer isto? Falando muita coisa de pouca coisa, ou pouca coisa de muita coisa? Como vocês preferem? Eu escolhi falar muita coisa de um só versículo, de pouca coisa. Se me permite, mas se quiser eu viajo dentro da Bíblia inteira, vou falar de pouca coisa de muita coisa. Vou ficar na superfície. E assim sendo, eu pediria, num terceiro momento, uma outra proposta. Dentro desse falar muita coisa de pouca coisa e trazer algo que acrescente no que já compreendemos acerca do Evangelho, vou deixar para daqui a pouco para não confundir. Não pode confundir. Porque às vezes esquecemos que Evangelho não é o livro. O livro fala do. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa dada lição chamada Caritas, o Espírito Caritas, num dado momento, afirma: eu sou a caridade. Vocês já tinham imaginado que caridade é um espírito, um ser? O Cristo não é o Evangelho personificado? Os Espíritos do Senhor não são as virtudes dos céus, conforme Ele próprio disse, assinando como Espírito de verdade no prelúdio do Evangelho segundo o Espiritismo? E mais tarde, no próprio Evangelho, lemos: a fé é mãe de todas as virtudes. Se é mãe, é uma virtude também. E mais tarde ainda encontramos com um dos Espíritos que retornou com outro nome, mas fora um dos 12, e nós o conhecemos como Amélia Rodrigues. E no livro Nos Caminhos de Jesus, e ela está tentando encontrar esse caminho há mais de 2 milênios, porque não começou quando ele chegou aqui, bem antes.
capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, a autora narra, mais ou menos com essas palavras, de 4 entidades, 4 espíritos luminares que apresentaram-se para Jesus, 3 inicialmente, e o primeiro afirmara: Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: Tu te lembras, eu sou a esperança. E o terceiro: eu sou a caridade. E ele convoca um 4º elemento que se apresenta como a misericórdia. Está lá literalmente como entidades. E no Evangelho segundo o Espiritismo temos, no item 8 do capítulo 11, a lei de amor, pelo Espírito Lázaro, aquele sim que Jesus fez ressurgir dos mortos. Ele afirma nesta lição que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Mas os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E continua aqui afirmando que no início o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais aperfeiçoadas, segundo Joana de Ângeles, emoções, mais instruídas e purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, esse que reúne e condensa todas as sublimes revelações. E nós sabemos que o amor é a síntese de todas as virtudes. É isso que ouvimos. E eu vou fazer agora uma outra pergunta. Antes do amor, segundo Joana de Ângeles, não existia criação. É ele como lei, agindo sobre a matéria-prima, a vitalidade, como eu disse, gerou a vida, nutre a vida e a organiza e promove em todas as suas expressões. De vez em quando vocês comem, uma vez por semana. Ainda não estão como Madre Teresa de Calcutá, que nos últimos 20 anos de sua vida tomava apenas uma xícara de água por semana. Já pensou que economia? Creio que não estão como esse indiano que já está com 92 anos mais ou menos, que não come e não bebe nada desde os 11 anos de idade. Trancam-no dentro de um aposento, lacra o banheiro porque ele não sua, ele não faz xixi, ele não excreta nada. E deixa-o 10, 15 dias, ele fica meditando, recitando mantras. Quer perguntar para ele a receita? Ou daquele outro indiano que já está com 180 e poucos anos, ainda encarnado, e a última vez que foi ao médico foi em 1971. Já pensou que sonho de consumo chique? E quando comemos, se o Evangelho está em tudo, será esse o motivo pelo qual Jesus afirmara ou recomendou com ênfase: tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E onde estão os irmãos mais pequeninos? São os animais? Os vegetais também são seres vivos. Mas a ciência, com os seus cientistas, ou sacerdotes da ciência, na Alemanha, na cidade de Stuttgart, provaram que a água é um ser vivo. Ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos em meio segundo.
E quando sorvemos a água, nós estamos trazendo para dentro de nós informações. Ou todas as vezes que comemos alguma coisa, estamos trazendo informações. Ou quando lemos, porque as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o emocional e estimulam o progresso. A boa música nós sabemos. A Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ao som desta obra-prima, as células cancerígenas morrem em parte. Mais ou menos 1/3 delas morrem ouvindo essa música. Eu não sei se elas não gostam de música clássica ou se não gostam do Beethoven. Outra parte deformam. E por minha conta, a outra parte, a terceira, desnorteiam-se. Porque se morrerem 2/3 das minhas células, as outras ficam desgovernadas, atormentadas. Se a Nona Sinfonia de Beethoven auxilia-nos na cura de todas as doenças, assim como o Bolero de Ravel, as 4 estações de Vivaldi, e eu fico tentando imaginar Vivaldi, que compôs as 4 estações numa tarde, para dar de presente para um amigo que ia casar. E a obra gasta de 400 a 600 instrumentos para ser executada na íntegra. Como que alguém faz um negócio desse numa tarde? Então vamos raciocinar. Segundo um experimento de um frei da Igreja Católica, que analisava em suas pesquisas o poder da oração. E para que não houvesse dúvidas, ele pesquisou com crianças, como fizeram também o cientista e professor Masaru Emoto com as pesquisas que levaram a efeito acerca das moléculas de água. Crianças inocentes, de mão dadas com adultos, orando ou fazendo declarações de amor para uma água poluída e essa água transformando-se em cristais belíssimos. Mas ao som de uma música deprimente, a água cristalina transformando-se em algo fétido. E ao mesmo tempo, esse frei resolve analisar o poder da oração no ato da refeição. E a criança só tinha 4 anos de idade. E a única oração que sabia fazer, à semelhança de um amigo meu de Três Lagoas, que os 2 irmãos, seres em 3, a irmã mais velha fazia uma oração bem articulada, o irmão do meio também, mas ele muito novinho, ele ficava com o garfo e a mão já, os garfo e faca na mão já pronto. E quando os 2 terminavam, ele só dizia, valeu comida, e atacava. Mas o outro, pesquisado pelo frei, só dizia isto, obrigado papai do céu pela batatinha que vou comer. Mas na época já existia a câmera Kirlian. Ele tirou a foto da batatinha do seu energismo antes dessa oração da criança e após. E quase desencarnou com o resultado, porque aumentou 92% no valor nutritivo vibracional da batatinha só com essas palavras. Agora eu sei porque o meu avô dizia somente isto para que as cobras, todas as serpentes da sua fazenda, de toda a fazenda, fosse só para aquele localzinho que você escolheu para elas. Em nome de Jesus, José e Maria ordenam. Só isso. Ele tinha moral para isso e passava diante de você, se você duvidasse. Podia subir lá na roça, a gente chama de toco, um pedaço de pau, e ficava olhando todas elas passarem. E aquela que deu uma picada lá numa das suas vaquinhas ou de outra criação, e ele te mostrava qual que foi que fez a arte. E às vezes chegava até ele pessoas que foram picadas de serpente com a perna já apodrecendo. E ele orava com palavras simples,
e no outro dia já estava tudo sequinho, já recompondo os tecidos. Que poder é esse da oração? Hoje eu sei que é colocar o Evangelho em ação, que cura todas as doenças quando pregamos o Evangelho. Mas Emmanuel quer complicar a nossa vida, ou pelo menos a minha. Porque na lição citada, ele conclui a lição no último parágrafo, ou nos últimos dois: consagra-te à própria cura. Só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos, que significa o Evangelho, e esses órgãos são vivos e educáveis, e ensina como fazer. Alertando-nos, sem que o seu pensamento se purifique, sem que a sua vontade comande o barco orgânico para o bem, os medicamentos humanos não passarão de medida em trânsito para a inutilidade. E Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, acrescenta e facilita a compreensão. Dialogue terna e amorosamente com as imperfeições morais, que é o germe ou germes das virtudes morais. Porque se no começo tínhamos instintos, no campo das sensações, ao das emoções, ao dos sentimentos, o universo das paixões, dos tormentos, dos apegos, das aflições e de tantas síndromes. E agora, se o instinto transforma em sensação, em emoção, em sentimento, mais tarde em pensamento, conforme André Luiz, mais tarde em inteligência e depois em estados de consciência que nós chamamos de virtudes, então é lícito imaginar que tudo cresce e evolui por sua vez. Mas antes de desviar um pouquinho a minha rota para ver a nossa conexão, o que eu estava dizendo antes de desviar um pouquinho a minha fala? Retorna um pouquinho ali atrás. Antes de eu desviar um pouquinho para falar o que eu acabei de dizer. Estava falando de quem? Um espírito, Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, que nos ensina a dialogar terna e amorosamente. Agora já sabemos que a ternura é um ser. E o Evangelho em nós, o que está em nossa consciência, ou o que compõe a nossa própria consciência, é um aglomerado de virtudes. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Então o que nós chamamos no Espírito de superconsciente é o reino de Deus em nós. A nossa construção através dos milênios. Por isso que Jesus afirmara: o reino de Deus está dentro de vós. E como o Evangelho é força, vitalidade e vida e está nesse reino, o que nós vamos fazer é escolher pelo menos duas coisas: aprimorar situações ou nutrir situações. Se escolhermos construir novas células, tecidos, órgãos, sistemas, novos corpos, nós vamos criar ou acionar a vitalidade, que é uma fonte inesgotável e inestancável, imanente em cada consciência, segundo vários autores, a começar por Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, etc. Então temos uma fonte inesgotável e inestancável da energia amor como substância que gera e nutre. E ao mesmo tempo, não tão inesgotável, a fonte de nossas virtudes, porque estão em construção, e embora tenhamos quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles, ainda estamos muito pequenos em relação ao Cristo de Deus, para falarmos que chegamos ao final da escada, ou dessa escada evolutiva. De modo que, se começarmos a imaginar a nossa própria trajetória de vida e poder olhar para trás, quantas emoções perturbadoras, pelo menos, que gritam no meu íntimo, chamado
não superconsciente que está as virtudes, mas em torno dele num espaço que chamamos de inconsciente. E às vezes perturbando o subconsciente, que é a parte que governa o meu corpo físico e psíquico também. Tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual são governados pelos instintos, pelas sensações, emoções ou sentimentos. Mas basicamente pelos instintos harmonicamente. Emoções deseducadas, sensações e sentimentos perturbam os instintos. E ao mesmo tempo, se eu dialogo terna e amorosamente, eu vou usar a ternura como entidade e o amor como substância que gera ou como força que direciona. E se eu for criar a situação na mente, que é o meu laboratório de trabalho, quando eu colocar a força, a virtude em ação, quando atinge o campo mental, ela se transforma em hormônios. Vocês sabem disso. O que encarna no corpo para governá-lo mais ou menos harmonicamente são determinados hormônios. Dependendo dos hormônios que são mais estruturas instintivas ou das sensações, emoções e sentimentos perturbadores, não vão fazer o que nós intencionamos. Mas se desejarmos o bem-estar, qual a virtude que vai gerar ou se transformar na morfina? Nos hormônios como a serotonina, noradrenalina e outros. Ou preferem outros hormônios que vai gerar o que nós conhecemos como ferocidade, como o caso da adrenalina e etc. Então, quando intencionamos pacificar ou reconstruir um tecido, eu vou usar a vitalidade ou a força do Evangelho, imanentes em minha consciência. E se eu não as tenho? Por isso, oro, para acessar o que eu possuo. E através da prece, bato nas portas de quem possui o que eu ainda não tenho. Porque a oração é um processo de iluminação de dentro para fora, segundo Joana de Ângeles. E a prece para André Luiz é quando eu bato em outras portas, como a jovem senhora que sangrava. E o sangramento não é físico, não pense que é uma hemorragia. Não é isso que narra o nosso maior teólogo, que começou como católico nesta vida e terminou como espírita. Mas a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. Então os espíritos que ditaram a doutrina são católicos, são budistas, são hinduístas, filósofos, cientistas. Não tem rótulos, não tem cercas, nem cerceamentos. Tudo tranquilo? Estão acompanhando direitinho? O que eu estava dizendo antes de falar da doutrina e dos espíritos? Adrenalina e etc. Dos hormônios. Mais alguma coisa? Avance um pouquinho. Oração, a prece. Isto. Então, orar é mergulhar dentro da consciência e colocar em ação o que já possuímos. É isso que encontramos em vários autores que estamos colocando no segundo livro. A prece é quando eu não encontro em mim e bato em outras portas. E a jovem senhora sabia que em batendo as portas de Jesus, em tocando as suas vestes, que significa os seus campos vibracionais, e quando toca, ele narra: alguém me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes. E o que são virtudes? Entidades que iriam orientar quem pediu orientação. Por isso que normalmente a oração é um apelo à nossa consciência. E se o reino de Deus está em nossa consciência, Deus e o Cristo também estão. Então eu posso encontrá-los dentro, ou se eu quiser encontrá-los em tudo, porque tudo que existe são expressões de Deus. Então eu posso encontrá-los na água, no ar, em tudo. Mas a oração é um apelo da criatura ao Criador, se for o caso, dentro ou fora. Mas precisamos, após
estabelecer os critérios, silenciar para receber ou entender, compreender e assimilar a resposta do Criador que chega à criatura. Mas normalmente silenciamos após a oração. E a nossa maneira de orar, eu faço quase que uma negociata. Faço promessas, até eu ia dizer que aceito até promessas como pagamento. Porque sou reencarnacionista e pode pagar na próxima encarnação, se for o caso. Eu sei onde e como vou voltar. Vocês já sabem? Está na Bíblia mais de 100 passagens, mesmo depois que o imperador Justiniano mandou, através da pressão da rainha Teodora, para tirar tudo que sugeria este ir e vir. Mas ainda ficou mais de 100 lugares que sugerem, e muitos estão claramente. Num dado momento, Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens a respeito de mim? O que eles acham que eu sou? Uns falam que você é o Jeremias. Para ser Jeremias, que voltou, tinha que ser reencarnação. Outros que você é um dos profetas, que também voltaram. E ele pergunta para Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas eles ficam confusos, porque narraram os profetas que antes de retornar o Messias, primeiro viria o Elias. E eles ficaram confusos e questionaram, e ele disse: na verdade, o Elias que havia de vir, ele já veio, é este que aí está. E textualmente está na Bíblia, eles entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Se João Batista é a reencarnação de Elias, vocês acreditam nisso? Eu não acredito em reencarnação. Vocês acreditam? Mas tenho certeza da encarnação. Por que não acredito em reencarnação? Não me crucifique. Isso é o Kardec que coloca na obra dele. Se a gente perceber, a partir da terceira edição do Livro dos Espíritos, ele muda a tese. E quem estuda pelo menos a questão 605, 605A, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, está muito claro. Porque se fosse reencarnação, como a Federação Espírita Brasileira deixaria alguém como Hernani Santana organizar uma obra como Universo e Vida e ser editado por esta federação, que é a casa máter do Espiritismo no Brasil? E nesta obra afirma categóricos os luminares que o inspiraram e a sua consciência que o intuíra. Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. E até onde me consta, no Monte Tabor, Jesus conversou com 2 espíritos que já havia partido, Moisés e Elias, não como um. Se fosse reencarnação, Moisés seria a reencarnação de Jacó. Então não existiria o Jacó, somente Moisés. Se fosse Elias a reencarnação de Moisés, Moisés não apresentaria como um ser individualizado para Jesus. Só existiria Elias. E se fosse a reencarnação, nenhum dos dois, porque só existiria João Batista. É simples. Uma nova encarnação, porque a encarnação que eu tenho agora, eu estou arquivando esse universo de informações no meu subconsciente. Quando eu crio um pensamento novo, eu crio um condicionamento psíquico. Ampliando esse condicionamento, eu o transformo num hábito. O hábito repetido gera um instinto. Os instintos não são os embriões das virtudes? Que vão transformar-se em sensações, em emoções, em sentimentos, até chegar no superconsciente. Então, tudo que nós construímos no consciente
pacificamos o subconsciente e mudamos o nosso comportamento. Se nobre, se enobrecedor. Agora, tudo que criamos perturbador ou que venha a perturbar o subconsciente, alterando o nosso comportamento, são elementos que estão no nosso inconsciente. E a função da encarnação é construirmos realidades para transformar o que já foi vivenciado sem que precise esses conteúdos vir cá. É a melhora do perispírito, né? Exatamente. Então, se o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, ou seja, se esse Adão material, conforme Paulo de Tarso, vai evoluir até se transformar no Adão espiritual, se esse corpo corruptível material vai transformar-se num corpo incorruptível, que é o nosso corpo perispiritual, então tudo cresce e evolui. E a batatinha que você vai comer agora, trazendo em si a vitalidade, a vida e a força do Evangelho, a força vitalizadora e a lei normatizadora dos seus princípios nutridores, em que ela vai se transformar em você? Ela já tem instintos, porque o reino mineral desenvolve a sensibilidade a partir da força de atração e repulsão, da força nuclear forte e força nuclear fraca e outras leis correlatas. Nós vemos que no reino vegetal existem plantas instintivas, plantas que criam armadilhas. Então, na batatinha já tem os embriões das suas virtudes. Mas se você, na hora da refeição, ao invés de agradecer, reclama da batatinha, e ela cozinhou na água, e não sabia que, cozinhando na água, 72% mais ou menos fica na água. E ela jogou fora. Se colocasse numa plantinha, veja quantas virtudes. E o mais nobre fica na água. Fica no vapor. Quem está cozinhando leva melhor, porque assimila. Por isso que normalmente não temos fome após a confecção do alimento. Mas se ela cozinhou no vapor e nós esquecemos, além de não agradecer, e achamos que os elementos nutridores dos alimentos vão esperar por nós a vida toda. Ela cozinhou no vapor, ele preparou a salada fria que você vai servir amanhã no almoço, sendo que a batatinha é a mais resistente e dura 2h30 no máximo seus nutrientes úteis ao corpo. E nós vamos comer amanhã no almoço. Tem alguém? Nós vamos comer e vamos dar um trabalhão para o corpo expulsar esse energismo. Assim como fazemos quando você, sabiamente, você plantou a cana na lua adequada para que ela crescesse um mínimo para baixo e mais para cima, e sabiamente na lua minguante você colheu, porque ela vai ter um mínimo de água e o máximo de açúcar, e moeu e me ofertou um copo com 300 ml que tem 800 calorias. Mas na hora, 5 minutos depois, você vai me servir um veneno que vai complicar a vida do meu organismo e perturbar até as minhas emoções, dependendo de como você fez. E nós prestamos atenção nisso? Evangelho é alimento, porque ele está em tudo. Agora, se não sabemos pelo menos comer, que raramente gostamos de fazer, com exceção de alguns, aqui, só aqui, não conte para ninguém lá fora, quem entre vocês amam o que fazem? Porque fazer o que ama é moleza. E quem ama o que faz, faz tudo o que é necessário fazer sem lamentação. E se nós amamos cozinhar, quando eu estou cozinhando para vocês, o energismo do que eu estou preparando está chegando até vocês, porque o que eu estou fazendo é oração, colocando o Evangelho em ação.
Então eu estou cozinhando e imaginando vocês mais calmos, mais serenos, porque eu estou gravando as minhas virtudes, segundo Allan Kardec, nesses fluidos condensados ou sutis, que vão ser transformados em alimentos. E se eu encarnar, segundo a ciência, alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, que são 3 expressões do próprio amor, eu vou aumentar os valores nutritivos, assim como fortaleço o meu sistema imunológico em mais de 300.000 vezes. E aí você não sabe por que meia banana daquela que eu cozinhei com a casca, em fogo baixo, para não romper a embalagem, para preservar os nutrientes, e a banana foi lavada cuidadosamente, nunca com detergente nem com sabão, porque vão empesteá-la, e nós pensamos que estamos retirando alguma coisa, estamos complicando. Se a mente é a mais potente higienizadora, por que eu preciso de artifícios? Se a mente não está em harmonia, segundo Emmanuel, ela pode gerar todas as doenças, todas as espécies de vírus, de bactérias, de seres, e aparentemente irão agredir o meu corpo. São eles que geram as doenças, os vírus, as bactérias, os vermes e os micróbios? Segundo o cientista Louis Pasteur e Claude Bernard, não. Nem André Luiz e vários outros. Vírus, ultravírus, bactérias, vermes, micróbios formam mais ou menos 90% da massa física do nosso corpo e foram criados para sustentar o corpo. Quando eu compreendi isso, nunca mais os agredi e nunca mais adoeci. E já está com 22 anos. E um dia eu fui dependente de medicamentos, principalmente os tarja pretas. E eu ficava até numa reflexão profunda. Antes eu era faixa preta de karatê. E agora eu estou sendo aprisionado por pequenos faixas pretas nas caixinhas que eu tomava 25 doses num dia. E quando eu compreendi que só para ajudar-me na digestão, da mastigação à excreção, eu crio a cada 24 horas 76 sextilhões de bactérias. E elas não geram enfermidades. Vocês vão ouvir com a doutora Anete Guimarães, com certeza, alguma coisa a respeito. Porque ela narra que dor é a rebelião das células querendo fugir de nós. E Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo, ele narra que as doenças, as enfermidades, todas sem exceção, é a rebelião dos vírus, bactérias, vermes, micróbios, querendo fugir de nós, dos maus tratos. Vejamos agora a parte bem prática, bem simples, porque o nosso tempo nos deram somente 2 horas. Na primeira hora a gente faz o aquecimento e na segunda hora a gente passa a receita. Mas como eu não vou judiar deles com tanto, então nós começamos mais ou menos 8h15, eu tenho 20 minutos para chegar 1h e me deram alguns minutinhos a mais. Se for necessário, eu uso absurdamente 10 minutos, além de 1 hora, mas não pretendo usá-los. Não hoje, nós vamos devagar para que eles possam me permitir falar, às vezes num seminário no final de junho, 3 horas no sábado e 3 horas no domingo. Já pensou? Que tédio ouvir o mesmo palestrante falar 2 dias e tanto. Mas vejamos como o Evangelho de forma prática pode nos ajudar. Segundo a ciência acadêmica, quando falamos de genótipo e fenótipo, vocês que não faltaram às aulas de biologia, e eu não as tive, lembro do que eu já tive em outras etapas. Nesta vida só tenho o primeiro ano primário incompleto, mas estudamos mais de 1.700 livros para escrever este livro, mais de 30 anos nesta vida e 8.000 anos em vidas anteriores para chegar a essa conclusão. Então estamos buscando entender que esse genótipo, que é a minha qualidade hereditária gravada ou grafada
nas moléculas do meu DNA pode ser mudado também. A ciência acredita que apenas o fenômeno pode ser mudado, mas o genótipo jamais. Só que Joana de Ângeles foi médica, logo aqui atrás, na penúltima encarnação, no México, como Juana Inés de la Cruz, além de ser a Prêmio Nobel de Literatura, foi médica e etc. Na obra Dias Gloriosos, ela narra que nós podemos alterar o fenômeno, na lição Pensamentos e Doenças, ou reprogramar a estrutura do DNA. Com o comportamento negativo, eu posso matar o DNA e criar vírus e vibriões psíquicos que atacam as suas moléculas. E deve ser moleza atacar, porque é tudo feito de açúcar, basicamente. Mas eu posso, através do pensamento positivo, transformar o evangelho que há em mim. Quando começa a pensar nobremente, esse pensamento vai ser recepcionado pelos meus neurotransmissores na estrutura cerebral, que quando se unem vários, tornam-se neuropeptídeos, e no íntimo desse agrupamento de neurotransmissores com o nome de neuropeptídeos, o amor, segundo a autora e a física quântica, pode ser materializado em forma de fótons. E esses fótons são as virtudes que nós vamos encarnar como forças equilibrantes para reprogramar o que queremos. Foi por isso que conseguimos construir uma coluna vertebral novinha em folha em 1 mês e meio. E nós temos tudo documentado para aqueles que duvidam que isso é possível. Porque aqueles que pensam que foi Max Planck que iniciou a física quântica estão totalmente equivocados. O precursor mais próximo dele é Allan Kardec. Mas o criador da física quântica é um outro moço chamado Jesus, o Cristo de Deus, que lidava com todos os elementos com autoridade. E a física quântica acredita em algo que nós já estamos pregando há mais de 30 anos, que nós podemos criar um instrumento entre nós e os princípios quânticos, e não agimos diretamente, e nós sabemos que pode ser diretamente se eu amo-me incondicionalmente, e por extensão amo todas as coisas, eu posso interagir diretamente sem precisar de agentes, de instrumentos. De modo que eles já reconhecem o que Joana de Ângeles já grafa ou já grafou na sua obra Jesus e Vida, que nós podemos voltar no passado, que a informação de Chico foi atualizada. Não dá para voltar ao passado e ter um novo começo, mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo final. E ela diz, dá para voltar ao passado e ter um novo começo, e a física quântica já chegou lá. Nós podemos interagir com os elementos perturbadores de agora, que estão causando as doenças, levá-los ao passado, onde causou o transtorno, reprogramá-los e trazê-los para o presente, totalmente harmonizados. O que fazem os hipnotizadores? Nos levam ao trauma, à fobia, reprograma a causa, e quando a gente retorna, como fizera numa reportagem, na época não lembro se foi o Globo Repórter, na TV Globo, uma jovem senhora com dependência química, e ele acreditava no processo da regressão de memória, mas intencionou, não acreditando em reencarnação, encontrar a causa da dependência química atual. E já que ele intencionava encontrar a causa, e foi induzindo a sua paciente, e ela foi viajando. E num dado momento ela narra, encontrei. Mas onde você está? Eu estou numa piscina enorme. Mas, olha, observe direito. Realmente é uma piscina, mas de lixo tóxico. O que você é? Uma bactéria. Quantos anos da sua vida atual até aí? 13 bilhões e 700 milhões de anos.
Qual a frequência para reverter a situação? Frequência X. Ative. Retorne. Quando retornou, não lembrava que era dependente química. Seu corpo não tinha mais a dependência química. Outro meio ou método para os encarnacionistas será possível. A criatura morre de overdose e, segundo o diálogo de Jesus com Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nascer da carne, do corpo e do espírito, ou da água, porque quando somos formados fisicamente com uma gota gelatinosa, água, praticamente água, a célula ovo, etc. E o que nós temos a nosso dispor é uma piscina, o líquido amniótico. Eu fico imaginando um útero que cresce até 500 vezes quando é uma criança só. E fico imaginando aquela que deu à luz a 11 bebês. E a nossa ingratidão, às vezes, pelos nossos pais. Dizendo coisas absurdas, mais ou menos assim: eu não pedi para nascer. Realmente não pedimos, imploramos. E quem escolheu as provas fomos nós. Deus não impõe, Ele não obriga, Ele não exige, Ele não castiga, Ele não proíbe. Só que a cada um receberá conforme as suas obras. Por isso que o Pai Nosso, buscando nos mais recuados pergaminhos, Pai Nosso dos céus. Se existe céu, tudo que existe é céu, porque tudo que existe é Deus. Porque não existe nada fora de Deus. Porque se existir alguma coisa fora de Deus, não estamos falando de Deus, porque tem um espaço fora. Santo é, porque Deus é. Ele não está sendo santificado. Santo é o seu nome. Venha o teu reino. Não a nós, para todos, porque todos somos filhos dele. Todos somos expressões de Deus. Não importa o nosso credo, a nossa cor, todos somos expressões de Deus. Ou todos são. Tua vontade se faz, porque Ele é a onipotência, a onipresença, a onisciência. Ele não precisa perguntar para nós se Ele pode. Ele faz o que é preciso fazer, visando o bem do conjunto. Dá-nos hoje nossa parte de pão, porque a cada um conforme as obras. Primeiro eu trabalho, depois vem o meu pão conforme o meu trabalho. Perdoa as minhas escorregadas, os meus equívocos em relação a ti, quando eu houver perdoado os outros em relação a mim. Então perdoa as minhas culpas quando eu houver perdoado a culpa daqueles que me ofenderam. Não me deixes entregues às provações, ou seja, seja comigo. E nem precisava pedir, porque Ele é onipresente. Porque assim me resgatas do mal, que é obra minha, fruto da minha ignorância, já que o mal como uma coisa não existe. Se o inferno não existe, conforme eu citei com João Paulo II, não existe o demônio também. Existem os espíritos santificados nas suas virtudes e aqueles que ainda não santificaram, embora somos, às vezes, por conta do rótulo, classificá-los apenas em duas classes: demônio e Espírito Santo. Mas poderia ser no plural: Espíritos Santos, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Maria Teresa de Calcutá. Já foi santificada também, não foi? Foi beatificada. Se não foi, alguém lembra? Se não foi, será. Então perceba, Evangelho é algo que está em nossa consciência e está em tudo que existe fora de nós. Se por ignorância eu disser, não como mais carne, para não sacrificar os meus irmãos animais,
E os vegetais não são seres vivos? Merecem morrer apodrecidos na geladeira? Merecem ser jogados no lixo, na água que cozinhamos e não aproveitamos? Merecem ser jogados, expulsos do nosso organismo após 2 horas e meia? O chuchu é 1 hora e meia no máximo. A cenoura e outros semelhantes. Ou uma simples folhagem como a alface, que nós colocamos o limão, queima a folhagem em pouco mais de 1 hora. Ou um vinagre, vocês sabem o que vira a folha e temperamos. E nós trazemos amorosamente uma parte para dentro de nós e esquecemos que tudo está interligado e jogamos a outra parte no lixo. O mesmo que fizermos a parte que foi para lá, tudo que fizeram um dos meus mais pequeninos é a mim que eu fazeis. Ele está em nós. Desorganizamos, desarmonizamos a nossa consciência com o desperdício. E às vezes com o uso inadequado, porque na casca dos alimentos tem muito mais fibras e elementos nutridores do que no alimento em si. Em praticamente tudo. E hoje já tem especialistas, temos amigas e amigos doutorando-se em nutrição na área do reaproveitamento ou do aproveitamento total. Reconhecendo que no acerola verde tem mais de 60% vitamina C do que na madura, aquela que cai antes da hora. Ou numa casca de banana, 60% mais potássio do que a própria banana. Então, o Evangelho de Mateus e as virtudes morais. Quando falarmos de ética, estamos falando das normas sugeridas pelo Evangelho, ou por Jesus por meio do Evangelho. Quando falamos de moral, é a aplicação das normas em nossa conduta. Então, virtudes morais é as virtudes que se faz na ação. E quando vamos agir, se estamos construindo virtudes que dão origem a outras virtudes, segundo Joana de Ângeles, a paciência gera autoconfiança. Uma mãe que deu à luz a um filho. E a autoconfiança, que é filha da paciência, gera mais paciência que a neta parecida com a avó, Joana de Ângeles. Então, virtudes são seres vivos, valores morais, ou virtudes morais, e perturbações morais, ou vícios morais, também são seres, porque são entidades. Há alguns amigos que estudam na Rosa Cruz e afirmam categóricos: o espírito do álcool assumiu o corpo de fulano, ele que manda naquele corpo. O espírito do fumo, o de ciclano. Ou dos elementos mais pesados na química, nas drogas, e assim por diante. Então veja como é simples transformar as situações. Se eu falar da vida alheia, o que é que eu estou encarnando no meu corpo? A maledicência. A vibração de um pensamento negativo expulsa do meu universo psicofísico tudo que for contrário ao que eu estou pensando. E atrai tudo que for semelhante. E Kardec alerta-nos em obras póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, que quando pensamos, nos conectamos com todas as nossas vivências, quer sejam passadas, presentes ou até futuras, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se eu começar a falar da inveja, eu nem preciso te invejar. Eu entro na ressonância da inveja e já começo a receber elementos para construir a imperfeição moral chamada inveja. Que se eu transformá-la em competência, porque o invejoso é um incompetente, ele deseja que você perca o que você tem, ele não quer o que você tem, que você perca para que ele não tenha que se esforçar para chegar onde você chegou. Isso é o que chamamos de inveja.
Então, se eu quiser transformar inveja em competência, eu não vou envergonhar-me de ter tido inveja. Não vou me punir porque eu não sabia que era assim. Eu simplesmente vou dizer a esta estrutura energética, que entrou em ressonância com várias outras do mesmo naipe, e a cada dia vai crescendo em mim. E intencionando transformá-la em competência, os vícios morais vão transformar-se em virtudes morais. Por isso que Jesus recomendou 3 coisas. E só as encontramos no capítulo 33, ou melhor, no versículo 33, do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. A primeira recomendação foi: olhai. Olhe, observe. Observou o que pretendes? Sim. Qual a segunda lição? Vigie o que você selecionou. Está cuidando do que você selecionou? Sim. E agora o que faço? Ore, coloque em ação para multiplicar os talentos. Porque foi dado a você, segundo a sua capacidade, 2. A ela 5. A mim 1. Que enterrei o meu. E já que eu enterrei, você que transformou 5 em 10, fica com o meu. Por isso as pessoas não sabem quando alguém as abraça, ele roubou a minha energia. Não roubou. A energia ociosa em você mudou de universo. Não somos donos de nada. Ou somos? Então, todas as vezes que intencionamos algo enobrecedor, e eu intenciono de minha parte, e tem uns minutinhos que eu vou usar a partir de agora, para falar a vocês como eu oro e como eu pretendo colocar o Evangelho em ação. A primeira coisa que eu faço foi a recomendação de Jesus. Quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, o campo mental. Feche as portas, ou seja, desligue-se do mundo através dos sentidos. Silencie-os. Fale ao Deus em secreto. Deus e o Cristo estão no reino que está dentro de mim, que em secreto te ouvirão, porque são 2. E agora a força, a vitalidade e a vida. E a primeira coisa que eu faço é um exame de consciência, e com 2 perguntas apenas. Pergunto a esse Deus, a esse Cristo que existem em mim: o que queres que eu te faça, ou que eu os faça? Ou quando eu estou deixando a desejar em relação à minha própria consciência, o que queres que eu faça para mudar o meu próprio cenário? Para isso eu uso a honestidade. Na sequência, a humildade. Com a honestidade, o meu sim tem que ser sim se for sim, e o não precisa ser não se for não. A humildade reconhecendo a minha própria ignorância. Assim que eu abro espaço reconhecendo a própria ignorância, agora Deus e o Cristo podem trazer as inspirações, se estão fora, ou as intuições, se estão dentro. E ao mesmo tempo eu uso em relação a eles de sinceridade. Sou eu que quero me capacitar na ação. Não quero transferir a minha responsabilidade para vocês, Deus e o Cristo, porque a cada um conforme as suas obras. Eu quero que me capacitem na ação. E na sequência dessa ação, fidelidade na ação. Porque do contrário eu vou mentir, porque eu apresentei uma proposta. E a minha proposta é esta: quando eu fiz o autoexame, com honestidade para comigo, para com Cristo, para com Deus, usei de humildade e sinceridade, uma entidade apareceu nesse campo consciencial, uma virtude, porque eu estava intencionando o exercício da paciência no trânsito, que de vez em quando eu queria morder o povo no trânsito. Eu quero ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz.
Coisa simples, coisa básica. Mais pacífico diante dessa ferocidade que eclode dependendo do que está propondo a vida fora, mais sereno diante das perturbações, mais saudável em harmonia com as leis e mais feliz por estar em paz com a minha própria consciência. Mas eu precisava de como colocar isso agora na ação para construir isso. Mais 3 virtudes: alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras. Paulo de Tarso já dizia: em tudo dai graças, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E na sequência eu precisaria ofertar um produto. Eu gostaria de ter um substrato vital para que quando você aproximasse de mim eu pudesse vitalizar e auxiliasse você à semelhança do Cristo que sentiu desprender de ti virtudes, com essa força vital que reorganiza o universo psicofísico. E ao mesmo tempo a força das virtudes morais na ação, o exemplo, para gerar forças e estímulos para que aquele que almeja algo semelhante possa, por sua vez, fazer o mesmo. E queria uma frequência, uma pauta de como fazer isso. E estabelecemos a partir da lição de Emmanuel no Evangelho, ou melhor, na lição 82 da obra Fonte Viva, serve e prossegue, nos sentindo privilegiados pelo prazer de ser útil. Porque ele narra nessa lição, e já estou finalizando a minha fala, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre, em todos os sentidos, e encontra em si mesma o que é que está em nós mesmos, na força, na vitalidade, na vida que é o Evangelho, os recursos para a solução de todos os problemas. Toda a cura física, psíquica, moral, espiritual, financeira, seja lá o que for. E na obra Servidores no Além, ele dá uma receita para ajudarmos a humanidade, dizendo que quando 1% do cristianismo de nossos lábios, do que falamos e não vivemos, transformar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E finalizo com Joana de Ângeles na obra Plenitude. Quando um único ser erguer-se em oração, orar é iluminar-se de dentro para fora, colocar a força, a vitalidade, a vida a serviço do Cristo, de Deus em tudo, ergue consigo a humanidade inteira. Gratidão profunda, muita paz. Muito obrigado.